aí, Leonardo, a gente tem uma pergunta interessante aqui, porque vem ao encontro do que a gente está vivendo nesse momento de pandemia. E a gente está vivendo realmente um número elevado de desencarnes, né? Até quando aparentemente a gente vivenciou essa segunda onda, a gente até assustou em alguns momentos, porque a gente começou a perceber gente muito próxima desencarnando, não só de pessoas famosas, mas aqui em São João mesmo, a gente vira e mexe, eu recebia informação de que determinada pessoa estava no hospital e alguns vieram a desencarnar. Então realmente é um quadro que assusta bastante e as pessoas ficam muito tocadas, né? Porque a gente também tem o pavor da morte ainda é presente na maioria das pessoas. Muitos ainda não desenvolveram essa espiritualidade para encarar com uma naturalidade a desencarnação. E também por causa da facilidade do contato com informações e notícias, principalmente por causa das tecnologias, destacando no caso as redes sociais, a gente também está encarando muitas mensagens de espíritos. Inclusive, há uns vídeos assim que destaca assim, desencarnei por causa do Covid, né? Então há uns destaques grandes nesse sentido. E a pergunta que a gente gostaria de deixar, assim, que seria bacana você explanar sobre ela, é se é comum esse contato, já essa mensagem psicografada ou por outros meios mediúnicos, se é comum esse contato num prazo tão curto do desencarne do corpo físico da pessoa, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. É possível, é possível. Se é provável é outra coisa. Quer dizer, é possível acontecer. Se a probabilidade disso acontecer é alta, aí é uma segunda situação. Então, é possível? Sim. Ter uma alta probabilidade já é mais difícil. Há uma probabilidade disso acontecer, mas aí nós temos que analisar o contexto. Kardec evocou os espíritos, pelo menos em parte. Ele não evocava todo mundo. Tem gente que critica o método do telefone, o famoso telefone toca de lá para cá, do Chico Xavier, dizendo que Kardec usava um método contrário. Na verdade, não é bem contrário. Ele evocava em algumas situações. Acontecia um suicídio em Paris, ou em alguma cidade na França, aquilo era noticiado. Ele pedia autorização para o Espírito São Luís, para a equipe do Espírito de Verdade, para ver se ele podia evocar. E como era um caráter extraordinário trazer essa mensagem maravilhosa da codificação para nós, muitas vezes era autorizado e ele evocava. Então, é possível a evocação, e é possível que um espírito que esteja numa situação de perturbação e que acabou de desencarnar, mesmo no estado de perturbação pós-morte, que morrer é uma coisa e desencarnar é outra, mesmo no trânsito, na perturbação do processo morte-desencarnação, é possível que o espírito tente dar uma comunicação. Às vezes com alguma dificuldade, mas é possível. Agora, seria o caso da gente lembrar da questão anterior que você levantou, né? Qual é o médium? Qual é a intensidade mediúnica? A comunicação foi espontânea ou foi provocada por uma evocação, por um pedido, por uma solicitação de um parente? E, novamente, vamos analisar o conteúdo da mensagem. A família ou quem evocou, como é que foi o contexto desse contato com o médium? Ela deu informações para o médium? Né? Ela conversou com o médium antes da comunicação? Chico Xavier praticamente não conversava. Às vezes a pessoa escrevia o nome e dava uma data de nascimento só para identificar o espírito, porque existem homônimos. E mais nada, sentava lá e aparecia a mensagem. A mensagem do filho da Nair Belo era 70 páginas, parece, com vários detalhes da vida íntima da família. E alguns detalhes que nem a família estava lembrando, tiveram que procurar. Parentes desencarnados que a família nem estava lembrando direito, tiveram que caçar. Quer dizer, não dá nem para o padre Quevedo falar, está no inconsciente, isso não existe, é do inconsciente, não estava nem no inconsciente, tiveram que buscar, pesquisar a informação. Então, por exemplo, o pessoal que tem TV por assinatura, que é muita gente, tem o médium Tyler, né? O médium Tyler
Hollywood Medium, vocês já assistiram isso? Hollywood Medium, tem no I, né? Aquele exclamação, o I, é um canal. Já vi. Aqui em casa é o 50, né? O Tyler. O Tyler parece... Há muitas polêmicas. Tem a médio também, a Tereza, né? Que é da Costa Leste. O Tyler é lá da... E tem um do volante também, que é o cara do táxi lá. Então, tem muita polêmica. Eu já vi debate na internet, se é legítimo, se não é. Eu tenho até a impressão, eu assisto de vez em quando o Tyler. Eu tenho a impressão que ele é médium mesmo, que ele tem mediunidade. Agora, olha só, o método espírita, sem conhecer o Tyler direito, não tá? Ele é um médium americano, ele não é espírita, obviamente. Mas o método espírita, Chico Xavier, as cartas consoladoras, era muito mais rigoroso. Porque o Tyler, às vezes, fala assim, olha, eu estou vendo alguma coisa com a letra W. Tem alguma coisa a ver com março. E ele fica esperando um feedback da pessoa que está recebendo aquilo que ele chama de leitura. Não, o Chico Xavier não tem isso não, meu amigo. Você chegou, entregou o nome, deu a data, senta aí. Quando vem entregar, o pessoal entrega um livro lá do 70 páginas aqui para você. Ah, mas isso não quer dizer nada. Ok, vamos ler as 70 páginas. Leia o conteúdo. Porque apelidos, piadinhas, brincadeiras familiares, casos pitorescos que aconteceram em casa, na família, uma série de circunstâncias, probleminhas, gosto culinário, gosto por comida, brincadeira de esporte, provocaçãozinha por time de futebol, detalhes. Como é que o médium vai saber tanto? Então as pessoas falam, não, porque o inconsciente é poderoso. Então você não precisa estudar para fazer o Enem, para prestar FUVEST. É só você projetar o inconsciente que você gabarita todas as provas. Ué, vai lá. Então, aqueles que defendem essa tese, tentam aí fazer um mecanismo de projeção do consciente. Então, são explicações que não explicam nada. Você atribui uma coisa que você entende pouco por uma que você entende menos, por um preconceito contra a hipótese mais plausível. Então, o que acontece? Vem o espírito, pelo Chico Xavier, e dá informações, sem nenhum contato prévio. Então, apareceu uma comunicação. Supostamente, o espírito morreu de Covid na pandemia. Ah, chegou no meu WhatsApp, chegou no meu grupo. Olha aqui, olha que legal. Chegou no meu grupo, Eduardo. Mas peraí. Que cidade é? Quem é o médium? Quem é a pessoa? Você conhece o contexto? Você sabe se ela conversou com o médium? Você sabe se esse médium existe? Pode ser uma fake news. Pode ser uma piada que estão fazendo. E tem gente que já começa a chorar, já fica emocionado. Então, temos que estudar. Quem é esse médium? Qual é o método? Como é feita essa recepção? Então, eu acho que não tem jeito, não tem caminho fácil nessa área, né? E você vê, por que Chico Xavier recebeu o Parnaso de Além-Túmulo? Porque ele tinha que provar, em primeiro lugar, que ele era médium. E isso ele tinha que provar para espíritas e não espíritas, para os espíritas também. Para os espíritos saberem que ele tinha uma mediunidade ostensiva. Parnaso de Além-Túmulo está entre os 10 melhores, 20 melhores livros do Chico Xavier do ponto de vista do conteúdo doutrinário ou evangélico doutrinário? Não está. Eu não colocaria. Ah, mas o Parnaso está na lista dos 10 da pesquisa Candeia, feita em 1999. Ele está no... Sim, mas pelo impacto histórico de você evidenciar um médium extraordinário, com um potencial incrível, e que ele provou ser esse médium. Por isso que foi escolhido ser o primeiro. Mas não é aquele que fornece mais informações do ponto de vista evangélico doutrinário. Um Fonte Viva é um livro que eu acredito ser mais rico. Um Palavra de Vida Eterna, acredito que tem mais informações. Sem falar na série Nosso Lar, de André Luiz, que já tem 13 livros, só a série. Só a série já tem 13. Mas por quê? Mas por que precisava do Parnaso de Além-Túmulo? Porque a comprovação do médium. São poetas, os maiores, do Brasil e de Portugal. Com um rapaz que tinha 4ª série primária. Com um rapaz que tinha 20 anos. Depois, o Chico e o Valdo, juntos,
Agora são 2 médios. A dificuldade fica maior. Eles recebem antologia dos imortais, 2 médiums. Às vezes recebendo poetas diferentes, às vezes recebendo o mesmo poeta, para você ver que a mediunidade venceu o filtro mediúnico, para mostrar que não é um fenômeno geral. Existe o espírito, a individualidade, que sobrevive à morte do corpo e fala, sou eu, olha o meu estilo aqui. Então, eu acho que chegou a mensagem, nós precisamos estudar quem é o médium, a família conversou com o médium, tem informações que caracterizam. Se você não tiver esse tipo de possibilidade de fazer esse estudo, fica difícil falar qualquer coisa. Agora, você pode analisar o conteúdo moral da mensagem. Agora, esse conteúdo moral vai corresponder ao espírito? Tem que ter essa análise. Porque a gente costuma dizer, ninguém vira santo porque morreu. E não vira mesmo. E também não vira demônio, porque o espírito não regride. Mas o espírito está sob um estado de perturbação e aí está dando uma comunicação. E aí, de repente, você percebe que o espírito está com uma linguagem muito superior à que ele utilizava corriqueiramente, ou muito inferior. Então, nós temos essa pessoa que supostamente desencarnou, além do contato através de conversação, linguagem falada, ela era uma pessoa que você tem textos escritos dela? Textos escritos? E-mails, ou ela escrevia artigos de qualquer área, para ver o estilo de escrita. Como é que ela emprega as vírgulas? Como é que ela constrói os períodos? Como é que ela faz as orações subordinadas? Que linguagem, jargão, palavras que ela utilizava mais? Será que ela consegue transferir isso para o médium? E qual é a capacidade do médium? Então, se a gente for fazer uma análise muito superficial, fica difícil. Agora, obviamente, numa leitura rápida, às vezes você já percebe que é muito difícil de ser. É assim, para descartar é mais fácil. Para comprovar que ou que tem muitas evidências que possa ser, aí é mais difícil, você tem que fazer um estudo mais elaborado. Mas nós temos esse estudo não é tão rápido assim, eu diria isso.